Agora o roteiro. Gente, esquece copiar e colar roteiro. Esquece, por dois motivos simples. O YouTube tá cada vez mais rigoroso quanto a isso e tá caindo como conteúdo reutilizado ou dando copy. E porque é muito mais legal e simples criar um roteiro do zero. O roteiro é o que vai prender a pessoa no teu vídeo, é o que dá a identidade do teu canal, é o que faz as pessoas gostarem de você. Então, tipo assim, por que escolher ser a cópia de outra pessoa, sabe? Ser autêntico vai te dar muito mais resultado e vai te fazer aproveitar muito mais o processo. Então, bora aprender a como fazer isso na prática, beleza? A gente tem esse canal aqui proativamente. Vamos pegar esse vídeo aqui, 9 sinais de alerta que você está lidando com uma pessoa má. Primeiro de tudo é pedir para o GPT dar outras perspectivas para a gente sobre esse mesmo assunto, né? Entre todas as sugestões, vamos escolher esse aqui. Os perigos da convivência com um sociopata. 10 sinais de alerta. Se você quisesse, mesmo sem um GPT, poderia pensar em outro título, tipo 10 sinais que você está lidando com um sociopata. Quando tem um número no título, né, é bom a gente sempre aumentar um pouquinho para dar uma diferenciada. Outra coisa é que quanto menor o título, melhor. Tanto para a pessoa entender rápido do que se trata, né, bater o olho e entender, quanto para ele conseguir aparecer inteiro sem cortar, quando a pessoa estiver vendo a miniatura. Um site ótimo que eu uso, inclusive, é o Thumbs Up. Ele mostra como seu vídeo vai aparecer em todos os formatos e você consegue ver como vai ficar o título e também a thumb em todos esses formatos. Então, eu só crio o título e thumb testando por lá primeiro e só finalizo se ficar bom por lá. E aí eu recomendo fazer assim para evitar o retrabalho, tá? Então, esses ajustes e adaptações vocês vão fazendo durante a criação, mas pra gente continuar aqui, vamos pegar esse título que eu falei. Vamos dividir o vídeo em 3 partes, tá? Introdução, desenvolvimento e encerramento. Eu vou usar alguns prompts base para vocês terem uma ideia de como podem interagir com o GPT nessa fase, mas não precisa ficar preso a esses prompts, tá? É só para vocês terem uma ideia geral e aí vocês podem ir incrementando como quiserem. Então, para introdução, eu usei esse aqui. Vou fazer um vídeo no YouTube cujo título é, e aqui você coloca o título do vídeo, escreva uma introdução poderosa para os primeiros 30 segundos desse vídeo, que trará uma boa retenção e fará com que as pessoas queiram ficar para assistir o vídeo inteiro. Explique melhor sobre o que se trata esse vídeo para a pessoa ter uma ideia de como ele vai ser. Fale sobre os benefícios de assistir esse vídeo e como ele pode agregar na vida da pessoa. Faça perguntas que conectem o ouvinte ao vídeo sobre situações que ele pode estar passando. Vá direto ao ponto e não fique enrolando. Essa intro deve ter no máximo 3 parágrafos. E foi isso aqui que o GPT gerou, sem nenhum tipo de ajuste. Você já se encontrou preso em um relacionamento tóxico onde parece que você é o único a se esforçar? Talvez você sinta que está constantemente sendo manipulado ou enganado, mas não consegue identificar exatamente o que está errado. Se você se identifica com essas situações, esse vídeo é para você. Nele, vamos explorar os sinais de alerta que indicam a presença de um sociopata em sua vida e os perigos reais de convivência com essa personalidade. Ao assistir, você não só aumentará a sua consciência sobre esse assunto delicado, mas também aprenderá estratégias para proteger sua saúde mental e emocional. Você realmente deseja continuar se submetendo a um ciclo de abuso e manipulação? Descubra agora mesmo se você está em risco e como pode se libertar desse padrão destrutivo. E como você viu, ele ficou dentro da duração aceitável para um bom hook. E na estrutura, ele se conectou com as pessoas através de perguntas, gerou expectativa e mostrou as vantagens para quem assistir até o final. Então vocês podem sempre pensar em estrutura mais ou menos assim. Também existem vídeos que não fazem uma intro, né, que já começam falando sobre o assunto, e essa estratégia também é válida. Você só precisa entender como o pessoal do seu nicho faz para ter uma ideia do que funciona melhor para você. Depois disso, vamos passar para o desenvolvimento. A gente pega o título de novo e volta para o GPT. Eu vou usar esse prompt aqui, ó. Vou fazer um vídeo para o YouTube cujo título é, coloco o título, crie a estrutura perfeita para desenvolver esse vídeo. E aí, olha o que o GPT criou. Não só a estrutura, como os detalhes do que colocar em cada parte. Então ele pontuou a introdução, definição de sociopatia, os próprios sinais de alerta, né, que ele inclusive já mencionou aqui quais são, depois é só você destrinchar, exemplos de histórias reais, impacto na vida das vítimas, estratégias de proteção e prevenção, conclusão, CTA e informações adicionais. Ou seja, ele te entregou exatamente como o vídeo deve ser.
Mas claro que você pode mexer nessa estrutura, né? Porque existem nuances de um mesmo conteúdo, né? Seu vídeo pode ser para profissional da saúde, pode ser para curiosos, pode ser para quem tá vivenciando essa situação. Então você vai adaptando para o teu público e para o tipo de vídeo que você quer fazer, e você pode pedir para o GPT ir fazendo as modificações com base no resultado que você quer chegar. Mas aqui é só para você entender o potencial dele, né? Que ele realmente pode te entregar tudinho, né? É só você ir pedindo o que precisa, beleza? E agora vem a cereja do bolo. É só você pegar essas informações que ele te deu e pedir para ele ir criando os textos com base em cada tópico. Geralmente eu peço para ele criar 5 parágrafos de cada coisa que eu quero mencionar no vídeo, e aí se ficar pouco eu peço para criar mais 10 parágrafos, e se ficar muito ou prolixo, né, ficar repetindo as mesmas informações, eu vou tirando no olho mesmo. Então, uma vez que você já tenha o escopo do texto bonitinho, como ele já te entrega, é só ir pedindo para ele desenvolver um por um. Eu gosto de abrir um chat novo para cada tópico que eu for solicitar, para ele não ficar sendo repetitivo. Mas aí você pode ir testando para ver como fica melhor para você. Mas assim, outra coisa que dá para fazer também, que é como eu faço, é ter uma ideia de vídeo, mas ainda assim inspirada em assuntos que eu sei que estão em alta no meu nicho, e pensar o que eu gostaria de falar sobre aquilo, sabe? No que eu gostaria de ouvir em outros canais, como eu me conectaria com aquele conteúdo se eu fosse consumir. E aí, com base nisso, eu vou escrevendo os tópicos que vem na minha cabeça, todas as ideias que eu for tendo, e depois eu vou fazendo uma peneira e organizando isso em uma ordem que faça sentido, né, com um bom storytelling. E aí eu mesma vou criando conteúdo com base naquilo, ou eu pego cada tópico que eu pensei e peço para o GPT criar, por exemplo, 5 parágrafos a partir daquele tópico que eu pensei. Isso é ótimo para quando você tiver uma ideia maravilhosa, mas não estiver sabendo como exatamente executar aquela ideia. Então acaba que é autoral da mesma forma, e ainda assim você está criando um conteúdo com base em um que você já sabe que tem demanda para consumir. E além disso, com base naquele checklist que eu passei sobre o que estudar na modelagem, você também consegue entender e anotar a forma como o conteúdo é construído e pode pedir para o GPT replicar dessa forma, né? Ao invés de pedir para ele criar do zero. Mas lembrando, é replicar o formato e não o roteiro, beleza? A ideia é a gente construir um vídeo completamente original, e dá para ver que isso é muito fácil. E aí, com base em todas essas possibilidades, você vai testando e vendo na prática com qual você se identifica mais. E depois, para finalizar, a gente vai para o encerramento. O que eu acho indispensável no encerramento? CTA para outro vídeo. Porque assim, o YouTube quer que você faça com que as pessoas fiquem o máximo de tempo possível rodando dentro da plataforma. Seja no seu próprio canal ou até no canal de outras pessoas. Mas se for dentro do seu canal é melhor ainda, né? Então, eu acho extremamente importante que você faça uma CTA para outro vídeo. Ah, mas eu não tenho nenhum vídeo viral ainda. Não importa, você pode direcionar para qualquer vídeo seu. O que eu faço, por exemplo, é sempre fazer uma CTA para o vídeo anterior. Então, eu faço um link com o conteúdo do vídeo atual para o vídeo anterior e mando o espectador para lá. Inclusive, uma dica muito importante, tá? O ser humano é indeciso. Tá? E a indecisão do ser humano pode levar ele a desistir de tomar uma decisão. Então, facilite a vida do seu público. Não peça para ele fazer uma escolha. Determine a escolha que ele tem que fazer. Ou seja, na tela final, priorize sempre colocar só um vídeo. Assim ele não fica perdendo tempo, né, para decidir em qual vídeo ele vai clicar, porque ele não tem que escolher. Ele só tem que clicar no único vídeo que você deixou lá. Então, a taxa de clique vai ser bem maior do que se você colocar mais de um vídeo para ele escolher, beleza? Então, por exemplo, digamos que eu tenha um canal de saúde e no vídeo que está terminando eu falei sobre 5 chás milagrosos para quem sofre com enxaqueca. Aí no final desse vídeo eu poderia fazer uma CTA mais ou menos assim. Blá, 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 blá. Então, eu tenho certeza que se você tomar pelo menos um desses chás 3 vezes por dia, em 21 dias, você não vai sentir mais dor de cabeça nenhuma. Agora, se você quer acelerar esse processo, tem um óleo essencial que potencializa o efeito desses chás e você consegue ter esse mesmo resultado em 11 dias. E eu falei tudo sobre ele no vídeo anterior. Onde comprar, como usar, quanto foi, enfim, tudo que você precisa saber. Então, dá uma olhadinha lá se você quiser entender melhor e blá, 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 finalizando o vídeo. Entendeu a sacada? Ou seja, você linka um vídeo com o outro e você consegue fazer isso mesmo que os assuntos não conversem diretamente entre si. Porque o seu canal por si só já é um nicho em comum. Então você vai conseguir criar links mesmo que sejam de assuntos diferentes. Então, por exemplo, digamos que eu tenho um canal de desenvolvimento pessoal e aí eu tô finalizando um vídeo que fala sobre como deixar de ser tímido.
Então eu poderia fazer uma CTA mais ou menos assim: blá 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 blá. E se você seguir essas dicas, com certeza vai conseguir destravar e puxar a conversa com todo mundo. Agora, não adianta nada conseguir interagir com o pessoal se você não souber manter uma conversa legal, né? Por isso eu fiz um vídeo explicando como você pode ser divertido e chamar a atenção em qualquer lugar. E para entender exatamente o que fazer, é só assistir o último vídeo que eu postei e blá 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 blá, finalizando o vídeo. Claro que você vai fazer uma CTA bem melhor, né, bem pensada, de forma estratégica, enfim. É só para você entender como você consegue fazer esse tipo de link independente do teu nicho, beleza? E eu sempre indico fazer uma CTA falada assim mesmo, sabe? Porque acaba chamando mais a atenção da galera. Mas daí tem outro tipo de CTA, né? Que é para pedir like e inscrição. Isso daqui, especificamente, você vai ter que estudar como a sua modelagem faz para ver em que momento coloca, se coloca, porque tem canal que não usa, e aí você vai entender direitinho a melhor forma, né? Eu, particularmente, gosto de colocar só no final, porque eu prefiro agregar valor antes para depois pedir algo em troca. Então, eu sempre coloco essa CTA depois da CTA do vídeo anterior, que é aquela finalização do vídeo que eu falei e tal. Então, eu acabo seguindo essa ordem, que é a que faz mais sentido pra mim, mas você vai estudando nos canais que forem a sua referência para chegar a uma conclusão de como você quer fazer, beleza? E uma diquinha que eu acho que faz sim uma diferença é você não ir encerrando o vídeo aos poucos, sabe? Dando a entender que já passou o conteúdo, ficar agradecendo e tal. Eu gosto de só terminar o vídeo, porque isso ajuda na retenção. Quando você fica falando, então é isso, pessoal, obrigado por terem ficado até aqui, blá blá blá. Se você tiver mais coisa pra falar depois disso, tem muitas chances da maioria não ficar pra ouvir. Agora, se você só vai passando as informações e depois seu vídeo só acaba, tua retenção vai acabar sendo maior, porque a pessoa vai estar sempre ali, né? Na expectativa de assistir mais um pouco, de ver o que você vai falar depois. Então, é uma quebra de padrão, né? A pessoa vai estar esperando e às vezes ela nem percebe que o vídeo está acabando. Então, essa diquinha é bem bacana, eu uso e dá super certo.